E depois, como um sacramento de vivos que tem a intenção não de conferir a graça para recuperar a graça, mas para aumentar a graça. Amém? Então vamos lá. Eu convidei também nosso amigão, o Padre Luiz, para ele vir, ele disse um ok. Não sei se ele vai aparecer, mas ele recebeu um convite também para participar. Vamos lá. Primeiro, eu alterei a ordem para primeiro constar o que a Bíblia fala sobre o sacramento. Antes de... Oi, o Wilson, não estou ouvindo. Desligaram o microfone do Wilson. Desligou seu microfone, viu? Desligaram o microfone dele. Ainda. Vamos lá. Recomeçando então, porque desligou de todo mundo, desligou o meu também. E eu não tinha visto. Então vamos lá. Segundo a Bíblia, o que Deus fala sobre a reconciliação? Eu peguei alguns versículos bíblicos, poderiam pegar outros, mas aqui todos nós somos católicos, então já cremos nisso, apenas para fortalecer aquilo que nós já cremos. Jesus, em primeiro lugar, Lucas 5, versículo 21, diz o seguinte: somente Deus pode perdoar pecados. Os fariseus eles criticavam Jesus porque Jesus disse a esse paralítico aqui que os pecados estão perdoados. Eles disseram, somente Deus pode perdoar pecados. Mas nós cremos que Jesus é Deus, portanto, Jesus perdoa pecados. Jesus disse ao paralítico, Marcos 2, versículo 5 e depois versículo 10, teus pecados estão perdoados. E depois Jesus disse, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu te ordeno, disse Jesus ao paralítico, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Marcos 2, versículo 10. E depois nós temos mais dois versículos semelhantes em Mateus 16, 19, onde Jesus diz a Pedro, após Pedro dizer que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Jesus disse a ele que não foi a carne ou o sangue quem revelou isso, mas Deus. Jesus disse para Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e continuando, o que desligares na terra será desligado nos céus. Nós sabemos que o pecado, ele nos separa de Deus. Então, quando Jesus disse aqui, para Pedro, o que ele ligar estaria ligado, estava dizendo também sobre o pecado que nos afasta de Deus. E Mateus 18, 18, Jesus refere a todos os apóstolos o mesmo que ele havia dito apenas a Pedro em 16, 19. E depois eu vou passar esses slides para vocês, se quiserem conferir na Bíblia de vocês, fiquem à vontade. João 20, versículo 21 ao 23. Após ressuscitar, eu vou apenas ler aqui, depois eu vou começar a comentar, tá bom? A gente adiantar nessa parte aqui. Após ressuscitar, Jesus se colocou no meio dos apóstolos, estando as portas fechadas, ele disse, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ou seja, o Pai havia enviado Jesus para perdoar pecados também, para curar, para perdoar pecados. Então Jesus disse aos apóstolos, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse o quê? Recebeu o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Ou seja, Jesus conferiu aos apóstolos e estes aos seus sucessores o poder para perdoar pecados. Também São Paulo diz, segundo Coríntios 5, versículo 18, tudo isso vem de Deus que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o quê? O ministério de reconciliação, que é sobre isso que nós estamos falando hoje. Isso é o que a Bíblia fala sobre reconciliação. Poderia citar outros textos, mas não é apenas uma fundamentação bíblica que nós queremos hoje. O que a Igreja fala sobre a reconciliação? Catecismo da Igreja Católica, 14:22. Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia de Deus o perdão da ofensa a ele feita e ao mesmo tempo são reconciliados com a igreja que tinham ferido com o seu pecado, a qual pela caridade, exemplo e oração trabalha pela sua conversão. O pecado é antes de mais nada
antes de mais, ofensa a Deus, ruptura da comunhão com Ele. Ao mesmo tempo, é um atentado contra a comunhão com a igreja. É por isso que a conversão traz consigo, ao mesmo tempo, o perdão de Deus e a reconciliação com a igreja, o que é expresso e realizado liturgicamente pelo sacramento da penitência e reconciliação. Então, nós cremos que a igreja é um corpo místico. Então, a graça de um, o corpo todo recebe essa graça. Quando uma alma se santifica, toda a igreja se santifica. Os teólogos, os santos, os místicos dizem que uma alma que se eleva o mundo inteiro. Então, uma pessoa que busca santidade, que progride na santidade, essa graça ela é transmitida a toda a igreja. E o pecado também, uma alma demasiado pecadora afeta a igreja de certa maneira. E quando nós nos reconciliamos com Deus através do sacramento da reconciliação, a igreja, nos reconciliamos também com a igreja. Isso é muito bom, é uma graça muito grande nós termos este sacramento. Agora, um assunto um pouco polêmico. Antigamente aqui em Ariquemes existia, hoje acredito que muito pouco. Eu peguei esse primeiro cânon aí, 1484. Eu tirei uma parte, porque não precisa citar demais, mas eu quero que nós pegamos o básico. A igreja adota a confissão comunitária. A confissão individual e íntegra constitui um único modo ordinário pelo qual o fiel, consciente de pecado grave, se reconcilia com Deus e com a igreja. Então, a regra qual que é? A confissão individual e íntegra, ou seja, inteira. É o único modo ordinário, né, que a pessoa se reconcilia com Deus e com a igreja. Entretanto, em casos de grave necessidade, pode-se recorrer à celebração comunitária da reconciliação, com confissão geral e absolvição geral. Ou seja, existe uma exceção, né? Vemos aqui. Neste caso, preste atenção. Para a validade da absolvição, os fiéis devem ter o propósito de confessar individualmente os seus pecados graves em tempo oportuno. Então, a pessoa que, mesmo que, nós vamos ver lá, que é o bispo que autoriza a confissão comunitária, mesmo que seja autorizado pelo bispo, é necessário o fiel procurar o sacerdote e fazer a confissão individual, mesmo que ele receba a absolvição geral, a absolvição comunitária. Então, eu já até participei de algumas, né? Infelizmente, as pessoas não informam os fiéis que estão recebendo aquela absolvição geral, que elas precisam procurar o sacerdote depois e confessar individualmente. É muito triste, porque a pessoa deixa de receber uma graça extraordinária através da confissão individual, porque não sabia que ela era que ela precisava procurar o sacerdote e fazer a confissão individual depois. E o cânon continua. Pertence ao bispo diocesano julgar se as condições requeridas para a absolvição geral existem. Isso aqui é o cânon completo, tá? Eu não coloquei nada, só mudei a cor, vai ficar fácil para a gente visualizar. Olha o que o catecismo diz. Uma grande afluência de fiéis por ocasião de grandes festas ou de peregrinações não constitui um desses casos de grave necessidade. Então, ela diz lá alguns exemplos, por exemplo, uma catástrofe, onde as pessoas poderiam morrer, não há sacerdote para atender, seria um exemplo para essa absolvição geral. Um avião que cai num determinado lugar, um sacerdote lá, ele precisa da absolvição geral. Mas são casos esporádicos e a causa precisa realmente ser grave. Grandes festas, há poucos padres, e não é motivo, não. Próximo tópico. Sacramento da reconciliação. Qual a regularidade da confissão? Lembrando que essa primeira parte eu estou falando para pessoas que estão fazendo o mínimo. Mais para frente eu vou falar para quem quer progredir na santidade, que precisa fazer mais do que isso. Tá? Qual a regularidade da confissão? O segundo mandamento da igreja diz o quê? Confessar-se ao menos uma vez cada ano. Então, esse é o mandamento. Caso a pessoa não confesse,
uma vez ao ano, está praticando o pecado mortal, porque o mandamento da igreja devem ser cumpridos. Uma outra dica para quem está ainda muito no início praticou um pecado mortal, confessar para recuperar a graça, porque o pecado mortal pode levar a pessoa ao inferno. Né? Muitas vezes nós brincamos com o pecado mortal, adiamos a confissão, e isso realmente pode ser muito grave. Então, o mínimo, confessar ao menos uma vez cada ano. Além disso, praticou um pecado mortal, confesse imediatamente. Esse é o mínimo. Quem pode se confessar? Todo fiel que tenha atingido a idade da discrição está obrigado a confessar fielmente os pecados graves ao menos uma vez ao ano. Isso aqui é o quê? É o segundo mandamento da igreja com o cânon 1457. Então, o que é esta idade da discrição? Não é quando vai fazer a primeira comunhão. Embora a criança, antes de fazer a primeira comunhão, ela precisa se confessar. Mas a idade da discrição está entre os 7 e 8 anos. Então, uma criança, por exemplo, de 9 anos, ela deve se confessar. 10 anos deve confessar. 11 anos deve confessar. Não esperar o dia da primeira comunhão para confessar. Nós vivemos aqui em um ambiente que parece que pós-cristão, que as nossas crianças não se confessam antes. Às vezes vai fazer a primeira Eucaristia lá com 13, 14 anos e ainda não se confessou nenhuma vez. Nós estamos brincando. Estamos permitindo que as nossas crianças sofram. Uma criança dessa que vier a óbito, não quero nem pensar. Nós precisamos levar a sério a nossa vida espiritual e dos nossos filhos também. Criança, a partir dos 8 anos, prepare-a para confessar, mesmo que a catequista ainda não tenha feito isso. É o que diz o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1457. Tá bom? Disposição sacramento da reconciliação e o progresso espiritual. Então, até aqui, nós falamos da parte mínima. Agora nós vamos falar um pouco mais profundo. Vamos falar sobre como nós podemos, através do sacramento da reconciliação, progredir na santidade. Porque é para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui somente para fazermos o mínimo. Nós queremos mais. Queremos amar mais a Deus. E queremos fazer a vontade de Deus. Disposições habituais. O que é necessário para se confessar? Primeira coisa, espírito de fé. Eu preciso crer que ali está o sacerdote, que ele não tem poder para perdoar os pecados, mas ele age na pessoa de Cristo. Então, Jesus deu o poder ao sacerdote. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. E depois em Lucas ele dizia, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Nós vimos os fundamentos bíblicos aqui do sacramento da reconciliação. Eu preciso me aproximar do sacerdote sabendo que eu estou me aproximando de Jesus. Ele age na pessoa de Jesus. Desta forma, os conselhos que ele me der, eu devo crer que são conselhos vindos do próprio Jesus, que ele está agindo na pessoa de Jesus. Eu preciso crer. A segunda disposição, máxima confiança. Esse é o único tribunal, o Tribunal da Reconciliação, que o culpado sempre sai absolvido. Só que para isso ele precisa se acusar. O padre, ele não é chamado de juiz, ele é chamado de padre, que significa pai. Eu preciso confiar, não ter medo de confessar. As pessoas que confessam pouco, o diabo, ele sabe muito bem
os benefícios espirituais que nós vamos aproveitar se nós nos aproximarmos do sacramento da reconciliação com as devidas disposições. E ele quer colocar na nossa cabeça, eu vou falar isso para o padre, ele fica com um monte de coisa, colocando vergonha, colocando um monte de coisas na nossa cabeça, nosso coração, para que nós não nos confessemos. Porque ele sabe que se você confessar e essa confissão começar a ser contínua, frequente, isso vai fazer com que você deixe de ser um pecador sem vergonha. Você vai se converter. Você vai começar a amar Jesus. Desculpa se eu exagerei. A terceira disposição, um amor de Deus. Quanto mais intenso for o seu amor a Deus, o amor de Deus em seu coração, mais frutos você vai colher na sua confissão. Então é preciso amar a Deus. Amar a Deus. Então são essas três disposições. Um espírito de fé, crer realmente que quem está ali é o sacerdote. Não é Jesus na pessoa do sacerdote. Confiar, não ter medo de confessar, porque este tribunal, o juiz não se chama juiz, se chama padre, e você sempre sairá de lá absolvido, sempre melhor do que você chegou, e crer que Deus ama você e Ele quer perdoar você. Deus quer perdoar você muito mais do que você quer ser perdoado. E não dar ouvidos para esses medos que vêm à nossa cabeça de confessar. Eu me lembro que há muitos anos atrás, alguns anos atrás, eu resolvi que eu ia confessar com bastante frequência. E eu falei com o padre, padre, olha, eu quero confessar com frequência, mas eu tenho dificuldade. De vez em quando eu paro, eu confesso e fico um tempo sem confessar. Ele falou, olha, não se preocupe, meu filho, nós padres também nos confessamos. E para nós também é difícil, você precisa encarar. Eu me lembro que desta confissão em diante, as minhas confissões foram cada vez mais frequentes. E a minha vida foi melhorando cada vez mais, graças a Deus. Vamos para o próximo tópico. Aqui nós chegamos em um ponto realmente importante, ou seja, que nós não devemos nos esquecer. Aproximar do tribunal da penitência como se fosse a última confissão da sua vida e o juízo de Deus. Tem um áudio ligado aí. Então, veja bem, se você quer progredir na santidade, se você quer amar Jesus, você precisa se confessar como se aquela fosse a última confissão da sua vida. Imagina que o juízo de Deus se aproxima. Terminando aquela confissão, você já vai se encontrar com Jesus. E o que você vai dizer para ele? Imagina que você pode morrer depois daquela confissão. E você vai fazer uma confissão completa, sem desculpas, sem muito sincero, humilde, sereno. Para quê também? Para combater a rotina. Porque se você não tem nenhum pecado mortal, você está confessando aquilo que nós chamamos de confissão. Agora me fugiu a palavra. Você não tem nenhum pecado mortal, mas você quer confessar. Então você precisa confessar com esta contrição, que o juízo de Deus se aproxima. Certo, vamos para o próximo tópico. Agora nós vamos falar dos cinco tópicos para fazer uma boa confissão. Primeiro, o exame de consciência. Então, eu separei por 3 categorias. Essencial, útil e que seria aquela voluptuária. Então, essencial, os 10 mandamentos. O seu exame de consciência sobre os 10 mandamentos e os 5 mandamentos da igreja. Esse é o essencial. Toda confissão, você precisa fazer isso. Fazer um exame de consciência à luz dos 10 mandamentos. E dos mandamentos da igreja. Essencial. Cada um dos mandamentos. Quais foram os pecados, aquilo que eu tenha feito nesse período
que tenha ofendido esses mandamentos. Por quê? Porque eles são pecados mortais. Caso você tenha caído em algum desses mandamentos, não tenha desobedecido a algum desses mandamentos, praticou um pecado mortal e você perdeu a graça, então você precisa recuperar a graça. Em seguida, os pecados capitais. Certo? Entre os mandamentos da igreja, eu não vou repassar agora. Eu não vou repassar agora porque vocês sabem, eu procuro em outro lugar, tá bom? Os mandamentos da igreja também eu não vou passar agora. Os pecados capitais, vocês se recordam também, né? Aqueles: vaidade, ira, luxúria, gula, avareza, inveja, preguiça. 7 pecados capitais. São úteis, por quê? Alguns deles são mortais, outros não. Mas eles são a raiz de todo pecado. Então, quando você começou a confessar frequentemente, você não vai mais cair nos pecados contra os mandamentos e nem os mandamentos da igreja. Aí você vai focar nos pecados capitais. Certo? Se você já quer fazer isso, também não tem problema, pode fazer tudo de uma vez. Mas o ideal seria, caso você não possa fazer tudo de uma vez, faça pelo menos primeiro os 10 mandamentos e os 5 mandamentos da igreja. Em seguida, os pecados capitais. Sempre procurar fazer o exame de consciência sobre cada um deles. E o terceiro passo, que é para o progresso espiritual, é o que não pode ser escrito no livro da vida. Você confessou, vamos supor, faz 10 dias. E como você vai fazer o seu exame de consciência para você progredir? Você não praticou nenhum pecado contra os 10 mandamentos, nem os 5 mandamentos da igreja, os pecados capitais. Você tem um ou outro, mas o que mais você pode fazer? Você pode fazer o exame de consciência assim: o que eu pratiquei nesse período que não pode ser escrito no livro da vida? É uma forma, é um tópico a mais que o padre Garrigou Lagrange sugere no livro dele sobre espiritualidade. Além disso, são mais 4 tópicos. Máxima, sinceridade e humildade. O meu exame de consciência, eu preciso ser sincero. Gente, a sinceridade é essencial. Sinceridade e humildade. Porque Jesus conhece tudo. Nada em nós é oculto a Ele. Então, se nós não formos sinceros, nós estamos enganando a nós mesmos. Porque Ele conhece o nosso coração, nos conhece. E a humildade, Jesus disse: quem se humilha será exaltado. E quem se exalta será humilhado. Então, se eu vou me aproximar do tribunal da penitência, eu preciso estar humilde, ser humilde, sereno, né? Tem um microfone ligado aí. Sereno e imparcial. Outra coisa importante, eu não posso desculpar. Muitas vezes as pessoas vão confessar e começam a se desculpar, confessa dando desculpa. Então você não está arrependido, você não está se acusando do pecado. Luzi, por favor, desliga de todo mundo. É preciso se confessar sem se desculpar. E outra coisa, sem detalhes desnecessários. Conte apenas o pecado. Os detalhes, eles precisam, você precisa contar nos pecados mortais, se o número de pecados e agravante se houver. Por exemplo, você bateu numa pessoa, ou bateu na sua mãe, é mais grave bater na sua mãe. Você xingou uma pessoa, você xingou a sua mãe, é mais grave. Então, esses agravantes você deve contar. Mas detalhes desnecessários, não. Vamos para o próximo tópico. Contrição do coração. O segundo tópico é contrição. A falta da contrição do coração torna sacrílega. O que é uma confissão sacrílega? Ao invés de você não ser perdoado, você pratica um novo pecado contra esse tribunal da penitência. Então, se você não está contrito, então não confesse. Ou se arrependa mesmo, de verdade. Ou ela pode ser inválida, a confissão.
Ela pode ser sacrílega quando você está abusando do sacramento. E inválida quando você não tem a contrição que se deve ter. Acusar na confissão somente os pecados que estiver arrependido. Por exemplo, os pecados mortais, você deve se acusar todos. Todos. Se você esconder algum pecado, de propósito, você não foi perdoado de nenhum. Mas se por acaso você se esqueceu de algum, não há problema. O ideal, mesmo assim, você foi perdoado. Mas o ideal seria que na próxima confissão você confessasse esse pecado também. Certo? Os pecados veniais, você não é obrigado a confessar. Mas se você vai confessar, então você tem que estar realmente arrependido dele. Se você não está arrependido do pecado venial, então não confesse, deixe para uma outra hora. Intensidade do arrependimento. A intensidade do arrependimento, ela pode aumentar o valor meritório da sua confissão. Então, a contrição perfeita e a contrição imperfeita, ou atrição. A contrição imperfeita, ou atrição, é aquela que você tem porque você quer ir para o céu, porque você não quer ir para o inferno, esses motivos assim. Eles são centrados mais na própria pessoa, no próprio pecador, do que em Deus. Essa contrição imperfeita, ou atrição, ela já torna válida a confissão. Não invalida a confissão, não. Já torna válida, ou seja, a confissão é válida, você realmente foi perdoado. Mas se você quer tirar um proveito maior da confissão, então você deve buscar, na medida do possível, buscar com o maior empenho possível uma contrição perfeita. Eu coloquei aqui quatro motivos para a contrição. São eles: o amor de Deus, se confessar porque Deus ama você. Segundo, infinita bondade e misericórdia de Deus. Você medita sobre o amor de Deus, o quanto Ele ama você, e você se arrepende por isso. Você medita sobre a infinita bondade e misericórdia de Deus, você se arrepende por este motivo. Você medita sobre o amor e os sofrimentos de Cristo, o quanto Jesus amou você, o quanto Ele sofreu por você. Ele derramou o seu sangue para te salvar. Então você se arrepende por este motivo. E o quarto motivo, a ingratidão do pecador para com este Deus tão bondoso. Então, esses quatro motivos podem ser utilizados, existem outros, mas esses motivos podem ser utilizados para a contrição. Com essa contrição perfeita, você não só obtém o perdão do pecado confessado, mas há um aumento da graça. Então, vamos supor que, como Santo Tomás fala da graça em talentos, vamos supor que antes de praticar o pecado você tivesse 5 talentos, se você teve uma contrição imperfeita, você pode recuperar 3 talentos. Quando você praticou um pecado mortal, você perdeu tudo, ficou zerado. Se você teve uma contrição imperfeita, você foi perdoado, vamos supor que você recuperou 2 ou 3 talentos. Se você teve uma contrição perfeita, você pode recuperar os 5 ou pode aumentar para 6 ou para 7 talentos. Entendeu? Então, é muito bom a pessoa sempre buscar a contrição perfeita. Através dela, você não só recupera a graça, mas a graça pode aumentar até após o pecado e a confissão. Terceiro tópico, firme propósito de emenda. A falta de firme propósito resulta inválida a confissão. Então, se você vai se confessar, mas você não tem um firme propósito de se emendar, de mudar de vida, a confissão é inválida. E você não pode se contentar, se você quer progredir na santidade, com um propósito geral de não voltar a pecar. É preciso você tomar uma resolução clara, concreta, enérgica, de utilizar os meios de evitar tal ou qual, para avançar na prática de determinada virtude. Vamos supor, você praticou um pecado contra a avareza, por exemplo, né? De bens. Então, você precisa ter um propósito de lutar contra esse pecado. Mesmo que você saiba, eu posso pecar de novo, não tem problema você
Saber que é possível, que existe essa possibilidade, porque ninguém é impecável. Todas as pessoas podem pecar, mas você precisa tomar uma resolução clara, concreta e enérgica de não voltar a pecar. Os santos diziam, como vários santos diziam, antes morrer do que pecar. Essa resolução enérgica, ela protege você, protege e te fortalece. Quando chega no momento da tentação, Deus envia o seu anjo da guarda e lembra você que você fez aquela resolução de não pecar. Agora, o quarto tópico, que é a confissão propriamente dita. Então, depois que você já fez o seu exame de consciência, você fez a sua contrição, você fez o firme propósito de emenda, você vai se confessar diante do sacerdote. E você precisa se preparar bem, já se preparou, já fez tudo que podia. Essa confissão precisa ser extremamente humilde. Você precisa reconhecer que você é um pecador. Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador, que ofendi a Deus com os meus pecados. Ele que tem me amado tanto, que derramou o seu sangue para me salvar. Preciso me aproximar do sacerdote, sabendo que ali está Jesus. E Jesus, assim como o filho pródigo voltou para casa, ele estava todo estrupiado, tinha perdido tudo, tinha pecado, mas o pai o acolheu de braços abertos. O sacerdote, da mesma maneira, ele faz isso. E ela precisa ser íntegra. Esse tópico da contrição íntegra não somente é o número de pecados mortais, certo? Porque caso não seja, seria um sacrilégio. Mas muito mais do que isso. Não basta uma vaga acusação. Você dizer, tive distrações na oração, por exemplo. Você deve dizer assim, eu tenho estado distraído por negligência em tal ou qual exercício de piedade, por tê-los iniciado mal, sem nenhum recolhimento, por não ter combatido as distrações originadas de um pequeno rancor, ou de uma afeição sensível, ou do estudo. E as resoluções que você tenha feito, você pode falar. Aqui, eu estou falando, no caso, para pessoas que querem progredir na santidade. Então, seria isso, você aprofundar um pouco mais. Caso vocês entendem muito no início, esse tópico de íntegra se refere à confissão completa. Você não pode esconder pecados, porque seria um sacrilégio, certo? Dolorosa, porque você deve acusar dos seus pecados. Realmente é doloroso, é vergonhoso, não é fácil. Mas acontece que quando você realmente sente essa dor dos pecados, você vai ver que você vai receber uma graça extraordinária. Se você peca, se você vai se confessar diante do sacerdote e não sente dor alguma, significa que talvez você não esteja arrependido. Ter ofendido a Deus precisa doer aqui. E o quarto tópico é frequente, né? A confissão frequente, ela ajuda muito, porque em cada confissão há um aumento da graça. Então você vai aumentando a graça, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Você vai ficando cada vez mais fácil, você vai pecando cada vez menos. Certo? Quarto tópico, confissão. Wilson, você pode me ouvir? Sim. Tem uns irmãozinhos aí que estão sonhando, estão dormindo e chega a estar sonhando. Irmãos, só um pouquinho, Wilson, com licença aqui. Se você tiver com sono, você pode ficar de pé, não fiquem deitados, porque vocês vão dormir. Então, se vocês conseguem ouvir o áudio, o Wilson falar de pé, não tem problema, mesmo que você não esteja diante da câmera, mas você esteja ouvindo, pode ficar de pé, senta, toma uma aguinha para vocês não dormirem, tá bom? Então, quem está com sono aí, fique de pé para não dormir, tá bom? Pode continuar, Wilson. Está acabando, vai chegar na hora das perguntas, tá bom, gente? Então, tá bom, tá bom. 4 slides só. Desculpa aí. Não, obrigado, é porque eu estou concentrado aqui, não estou vendo a reação do pessoal. Eu estou monitorando. Obrigado, Luzia. Então, agora nós vamos para
satisfação sacramental. Nós vimos os 5 tópicos, né? Exame de consciência, contrição do coração, né? Firme propósito de emenda, a confissão, que seria o 4º passo, e agora o 5º passo, a satisfação sacramental, que seria cumprir a penitência que o sacerdote estabeleceu, certo? Além de restabelecer a ordem, a satisfação ela tem um duplo valor. Um valor remissivo. O que significa? Remissivo da pena temporal devida ao pecado. Todo pecado ele traz uma consequência que deve ser paga no purgatório. Se a pessoa for para o purgatório. Ou no inferno, se ela não for para o purgatório. Pena temporal. Com a confissão e a satisfação sacramental, há uma remissão dessa pena. E o efeito dessa remissão ele é ex opere operato, ou seja, ele é instantâneo, é automático, absoluto. Então, se você deixa de confessar, você deixa de obter esse benefício de Deus, de ter uma remissão da sua pena que você iria pagar no purgatório. Gente, eu vou falar isso agora porque talvez vai te acordar. Talvez você esteja dormindo. Né? Obrigado por ter lembrado. Gente, o purgatório não é brincadeira, não. Purgatório é um dogma de fé. Nós cremos que ele existe. E o purgatório não é um lugar de você ficar como se estivesse em uma praia. O purgatório é doloroso. Santo Tomás de Aquino diz que a menor pena do purgatório é maior que os sofrimentos de Cristo. Você já meditou sobre os sofrimentos de Cristo? Você já viu o tamanho que ele é? E olha que nós não conseguimos imaginar nem 10% do sofrimento de Cristo. E o menor sofrimento no purgatório é maior que os sofrimentos de Cristo. Então, cada vez que nós nos aproximamos do sacramento da reconciliação, cumprimos a penitência que o sacerdote nos impõe, nós diminuímos o tempo da pena temporal devida no purgatório. Segundo efeito, medicinal. Preserva do pecado futuro e sana as feridas pela aplicação dos remédios oportunos. Então, 3 efeitos. Restabelece a ordem, diminui a pena temporal devida no purgatório, ex opere operato, medicinal, preserva do pecado futuro e sana as feridas pela aplicação dos remédios oportunos. Então, você deve cumprir a penitência o quanto antes e com o maior fervor possível. Não deixe para outro dia, não deixe para outro momento para cumprir a penitência. E um outro tópico interessantíssimo aqui, é louvável o penitente que pede ao confessor uma penitência mais dura. Por quê? Porque se você impõe a você uma penitência, ela vai ser de acordo com aquilo que você quer. Mas se é o sacerdote que impõe, é contrário ao que você quer. E isso tem um valor meritório, aumenta a graça para você. Então, você pode pedir ao sacerdote uma pena mais dura após a confissão. E é louvável essa atitude. Agora, nós vamos para o efeito da confissão sacramental. Eu vou pegar rapidamente aqui 5 tópicos. O sangue de Cristo cai sobre a alma, purificando-a e santificando-a. A graça é aumentada ex opere operato, ou seja, é infalível. Não depende da santidade do sacerdote. Depende da intensidade do arrependimento. Quanto maior for o arrependimento que você tiver, maior a graça vai aumentar em você. É por isso que eu falei sobre a contrição perfeita. A alma se sente plena de paz e consolo. E ela recebe maiores luzes, são recebidas nos caminhos de Deus, se percebe melhor a malícia do pecado. Nós não conseguimos ver, gente, o quanto o pecado é horrível, o quanto o pecado é feio. Nós não conseguimos ver. E você pode, inclusive, pedir a Deus que ilumine você, que faça você compreender a malícia do pecado. Para você ver que quanto nós ofendemos a Deus com o nosso pecado. E aumenta consideravelmente as forças da alma
proporcionando-lhe energia para vencer as tentações e fortaleza para cumprir os deveres. Eu não vou tecer comentários aqui, porque isso aqui fala por si mesmo. E agora, o último tópico, que é dividido em 3 slides. Virtude da penitência e o espírito de compunção. Vamos lá. A recepção do sacramento tem caráter transitório, mas deve permanecer habituante na alma é a virtude da penitência e o espírito de compunção que matarão em nós isso aqui ficou errado, acho. Os frutos dos sacramentos, que manterão em nós os frutos do sacramento. Eu pedi para o meu filho digitar essa parte aqui. Então, entenda bem. Não dá para você, não dá, não. É difícil, né, nós confessarmos toda semana ou todos os dias. Muitos santos confessavam todos os dias. Os religiosos, eles precisam confessar toda semana. Nós dificilmente conseguimos confessar com tanta frequência, mas o ideal seria que confessássemos cada 15 dias ou no máximo uma vez por mês. Então, como nós não conseguimos confessar toda semana, o que permanece em nós é a virtude da penitência e o espírito de compunção. E como que nós vamos fazer isso? O que é esse espírito de compunção? Um hábito supernatural, pelo qual nos condoemos dos pecados passados com a intenção de removê-los da alma. Então, você medita sobre o quanto você pecou, o pecado que você cometeu, o quanto ele ofendeu a Deus, e você tenta remover isso da sua alma. Segundo ponto. Mantenha a alma no pesar de haver ofendido a Deus e no desejo de reparar nossas faltas. Lembra que eu disse agora há pouco que nós não fazemos ideia de quanto é feio o pecado, de quanto ele é horrível, do quanto ele ofende a Deus. Então, nós podemos orar pedindo a Deus que mantenha em nós o pesar de haver ofendido a Deus. Proporciona à alma uma grande paz. Mantenha na humildade. É um excelente instrumento de purificação. Ajuda a mortificar seus instintos desordenados. Fortalece-a contra as tentações. Eu vou ler aqui porque a última slide que nós vamos colocar isso na prática, tá bom? O espírito de compulsão é próprio de todos os santos. Todos se sentiam pecadores diante de Deus. Na liturgia nós rezamos: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei, né? Então, na liturgia nós vemos isso, esse espírito de compulsão, ele está cheio na liturgia. Por exemplo, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma sua palavra e serei salvo. A penitência nos faz participantes dos sofrimentos e méritos de Cristo. A união com Cristo em nossos sofrimentos, além da condição inesperável para seu valor, inseparável, para seu valor e uma sorte inefável de consolo. Agora nós vamos para o último slide, que nós vamos, como que nós vamos fazer isso? 4 tópicos. Os principais meios para adquirir essa virtude. Primeiro, a oração. Né? Você precisa orar pedindo a Deus a virtude da penitência e o espírito de compunção. Segundo, o miserere, que é o Salmo 50. Tá? A oração do miserere, o Salmo 50, orar com ela, meditar. O terceiro, a contemplação dos sofrimentos de Cristo em razão de nossos pecados e de sua misericórdia em acolher o pecador arrependido. E a quarta, a prática voluntária de mortificação e austeridades realizadas como espírito de reparação em união com Cristo. Então eu quero concluir falando sobre esse último tópico aqui, que antes de você você se preparar para confessar, que você possa meditar sobre os sofrimentos de Cristo na cruz, o quanto ele sofreu por você, o quanto ele te ama, e que o que fez Jesus ser pregado na cruz e morrer por nós não foi a cruz, não foram os nossos pecados, mas foi o amor que ele tem por nós. Mas o amor que ele tem por nós, como ele sabe que os nossos pecados nos separam de Deus, ele precisou pagar o pecado, pagar o preço da nossa salvação. E se nós continuamos pecando, nós obrigamos Jesus a sofrer mais, porque ele sofreu tudo que nós deveríamos sofrer. Então,
realmente levemos a sério esse sacramento da reconciliação. Peça a Deus que aumente em você, que aumente em nós esse desejo de amar a Ele e de fazer a vontade dEle. Amém? Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Alguma dúvida, pessoal? Wilson. Oi. Me ouvindo? Quando você disse que a confissão comunitária, né, uma... Ei, como é que eu faço para sair aqui desse negócio aqui? Tá bom, hein? Da ESC. Muito bem. Não saiu, da não. ESC aí, vê se sai. Não saiu, não? Saiu, não. Tá, continua, Dona Clica José. lá na... Clica lá no... Eu tenho um encerrar aqui, mas eu não sei se você encerrar da reunião. Não. Clica na garrafinha lá para sair do módulo tela cheia. Lá onde você foi para entrar, vai lá e sai. Tá, acho que sim. Sei lá. Quando na missa, aí, pode falar, na missa a gente tem aquele momento também do perdão, não, né? Isso é diferenciado da confissão comunitária? Olha, aquele da missa, você recebe a absolvição dos pecados veniais. Então, se você quer participar da missa com frutos, vai ser um outro momento que haverá uma formação. Eu lembrei aqui. Agora eu lembrei de tudo. Deu certo. Então, os pecados veniais que a pessoa tenha cometido, o ideal é que ela se prepare muito bem para ir à missa e ela recebe essa absolvição e aumentam da graça na missa. Agora, a confissão comunitária que diz o Catecismo da Igreja Católica, que eu estava dizendo aqui, é aquela confissão que tem por intenção perdoar não somente os pecados veniais, mas também os pecados mortais, que ela é admitida somente, em alguns casos, com a autorização do bispo. É o que diz o cânon 1483 do Catecismo da Igreja Católica. E, além disso, o fiel precisa se confessar na próxima oportunidade. Lembra do exemplo que eu dei aconteceu um acidente, por exemplo, um avião, as pessoas estão para morrer. Não vai ter tempo para poder pedir autorização e nem para nada. Então, o padre pode fazer sem problema. Mas caso as pessoas sobrevivam, aí ela precisa procurar o padre e fazer a confissão individual. Ô, Wilson, e também, você falou sobre as crianças, né? Que ela pode confessar mesmo a partir da idade da discrição. De 7 a 8 anos. Sem fazer a primeira comunhão? Claro. A Catecismo da Igreja Católica é 1457. Não sabia, olha. Mas nós estamos aqui para isso, né? Para progredir. Aprender. Isso aqui não tem esse hábito, né? Nós aqui não temos, né? Não temos, mas olha, se a sua criança chegar lá no padre e falar, olha, eu vim confessar, o padre não vai recusar. Por exemplo, eu já trabalhei com criança, né? Eu já falei para você ver, né? Como a gente peca, né? Por falta realmente de formação, de buscar também, né? E eu achava assim, não, porque a gente só pode confessar. Vocês, quando ficar grande, vocês vão poder confessar e tá. A gente já pode agora já falar diferente, né? E aí eles têm que perguntar para quem? Vou perguntar para o padre. O padre, eu nunca perguntei isso. Não precisa perguntar. Pode prepara a criança, chega lá e fala, padre, trouxe aqui meu neto aqui, ele veio confessar. Ele vai atender a confissão normal. Eu posso te garantir. Olha só. 1457 o cânon. Qualquer coisa você fala, não sei o quê. Padre, cânon 1457. Tá na apostila. Eu queria fazer uma pergunta. Wilson, Cristiane, só um pouquinho. Eu vi a Maria perguntando aí se pode confessar pela família.
Responde aí, Vilso, que a confissão é individual. Ah, sim, com certeza. A confissão Pode? é individual. A confissão é individual. É individual. Não pode confessar pela família. Cada um tem que confessar. Porque tem que ter o arrependimento, né? E o arrependimento é individual, eu acho. Imagina assim, a confissão é o seguinte. Lembra do que eu disse lá? Imagina que você está se preparando para comparecer diante do tribunal de Cristo. Não vai comparecer a família, vai comparecer cada pessoa individualmente. Só que esse julgamento que vai acontecer lá, você pode antecipar ele agora, no sacerdote. E aí, ao invés de você esperar para ser acusado lá, você se acusa aqui. Então você antecipa a sentença que você iria receber lá no juízo, você antecipa a sentença aqui agora. Com a diferença que aqui você se acusa e você sai absolvido. Lá, eu não sei, a gente não precisa esperar para chegar lá, não. Cris, amada. Vilso, mas a gente pode fazer penitência, né, pela família. Opa! Uma vez por semana eu faço a penitência para reparar o pecado deles, para eles se sentirem tocados para buscar a confissão. Você pode fazer penitência por você, pelo seu esposo, pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu sogro, pelo seu sogro, pelo seu cunhado. Qualquer pessoa. Pela sogra? Pela sogra? Opa, pelo sogro! Então, esse daí acredito que tem um valor maior ainda. Ai, meu Deus. Vilso, outra pergunta. Os pecados veniais são perdoados no ato penitencial da missa ou não? Se você tiver o arrependimento e o propósito... Não, na verdade é o seguinte, eles são perdoados independente disso. Eles são sempre perdoados. Sempre perdoados. Mas se você tiver o arrependimento, ele vai aumentar a graça. Porque o que acontece? Os pecados veniais, eles não destroem a caridade, eles apenas diminuem o fogo, diminuem o fervor. Então, como que você faz para você aumentar o fervor? Como você faz? Você precisa atacar ele. Você ataca eles como? Se arrependendo, fazendo um propósito de emenda. Quando você se arrepende e faz um propósito de emenda, eles automaticamente são perdoados e você recebe um acréscimo da graça. Veja bem, aquela contrição que eu disse lá, a contrição perfeita, se você fizer ela, se você conseguir fazer a contrição perfeita, até na sua casa mesmo, durante a sua oração pessoal, os pecados veniais são perdoados e você recebe a graça, desde que você tenha a contrição perfeita. Agora, sem a contrição perfeita, aí depende do sacerdote. Pode ser na missa, na comunhão. Tá ficando duro? Vilso, você não colocou aí, mas, por exemplo, quando o padre dá penitência, e por algum motivo a pessoa às vezes não conseguiu cumprir, ou não cumpriu direito, na próxima confissão ele deve confessar que não cumpriu a penitência. Com certeza, né? Com certeza. E dizer o motivo, talvez era algo impossível de se fazer, né? É que normalmente não é impossível, né? A gente tem visto penitências bem brandas, né? Eu nem sabia que a gente podia pedir penitência mais dura, mas agora eu sei. Eu não sabia também, não. É louvável você contrição penitência mais dura. Eu também não sabia, não. Eu fico pensando, pede uma coisa mais pesada. Isso aí, pra mim, isso aí não é nada. Mas tudo bem, mas assim, também a gente pode pedir com todo respeito, né? Com toda a humildade, né? Também não... Porque... Mas se a gente pedir, se a gente pedir uma penitência mais dura para o padre, isso vai ajudar a gente depois lá nas nossas... Aumenta o mérito, né? Tem um valor meritório, tem um valor satisfatório e tem um valor impetratório. Eu não vou explicar cada coisa disso aí, não. Pede uma penitência mais dura, com toda a humildade. Se ele te der, amém. Se não te der também, fala, não, minha filha, se contente com aquilo que eu te dei.
louve a Deus por isso também. Não vá também criar caso. Amém. Mas se ele tiver uma penitência mais dura, tem esses 3 valores aí. Satisfatório, impetratório e meritório. Eu não vou explicar cada um deles agora não, porque vai longe, talvez alguém não entenda, mas tem um grande valor diante de Deus e ajuda muito você. Amém. Amém? Se aquela confissão que você passou uma vez para nós, confissão perfeita, geral. Confissão geral. Confissão geral, ela entrou só aos 10 mandamentos, né? Os pecados capitais, o corporal e aquelas coisas Não, lá. Lá o exame de consciência que eu passei foi os 10 mandamentos e tinha de uma maneira muito sucinta os outros, né, os mandamentos da igreja. E entra aí também, né? Os capitais, os pecados capitais. Tinha também, mas era bem muito sucinta. Tá. Mas você entendeu o que é aquilo lá, né? Entendi. Mais uma chance. Eu consegui fazer aquilo lá. Ô, Glória! E foi bom? Você gostou? Oh, maravilhoso! Que bom. Hein, Wilson? Oi. Wilson. Oi. É por isso, para não ir para o purgatório, que antigamente eles pegavam o chicote e se chicoteavam, assim? Na verdade, isso aí é uma forma de penitência, né? Que algumas pessoas faziam, né? Mas não é para não ir para o purgatório. Embora a chance da pessoa ir para o purgatório é enorme. Quase todo mundo vai para o purgatório. São pouquíssimas pessoas. Mas todo mundo não. Gente, Está garantido para nós até agora é o purgatório, né, irmão? Se nós trabalharmos bem, vamos para o purgatório. Agora, o percentual de pessoas que vão para o céu sem passar pelo purgatório, ele é muito pequeno. Então, nós estamos ainda em tempo. Estamos vivos, estamos tendo conhecimento de instrumentos que Deus coloca à nossa disposição para o aumento da graça, né, para crescer. Se a gente for generoso no amar a Deus, for generoso na confissão, realmente se acusando dos pecados, na oração, orar muito, e nós temos chance de não ir para o purgatório ou de ir passar um pequeno tempo lá, apenas dar um tchauzinho e ir para o céu. Mas realmente precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar muito. Diz que em torno de cada 10 mil pessoas, uma dos salvos, mais ou menos uma escapa dos salvos, tá? Mais ou menos. Amém? Alguma pergunta mais? Tá tudo, ou chega, tudo certo? Amém, eu acho. Que isso? Wilson, Oi? mais alguém tem alguma pergunta, gente? Que daí nós já deu o horário, né, Wilson? Sim. 21 horas. Não precisa se preocupar com o horário, é só nosso mesmo, né? Ah, tá. Ah, tá. Olha aqui. Eu quero falar uma coisa importante aqui que tem aqui no... Eu peguei o material aqui, tá? Do Amigo de Deus. Presta atenção. O confessor deve dar sempre a absolvição. Ele vai dar absolvição sempre. Mas se ele perceber que o penitente não está arrependido, ele não vai dar absolvição. Então, se acontecer alguma vez, se ele perceber que a pessoa não está disposto a mudar de vida, se ela confessou, mas assim, mais por obrigação ou se tiver com pecado mortal, né? Ele pode não dar absolvição. E é bom que ele não dê absolvição, porque pelo menos você tem uma oportunidade para mudar em questão de ser sacrílego, né, a confissão. Como superar a dificuldade que se sente para confessar? Como eu disse no início. O diabo não quer que a gente se confesse. Não quer. Não quer. Muitas vezes ele arruma um monte de
compromisso, muita coisa para que a gente não se confesse, eu não crie esse costume, essa mudança de vida séria para poder se confessar. Então, se você tem dificuldade, enfrente, porque as dificuldades elas existem para serem enfrentadas. E isso vai passar. Amém? Amém. Luzia, estamos por tua conta, Luzia.